Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil, MotoGP de férias, mas o podcast segue aqui firme e forte, inclusive nesta edição fazendo um balanço de meia temporada da classe rainha, trazendo outros destaques aí também, Diogo Moreira, enfim, vamos trocar figuras acerca do Mundial de Moto Velocidade e por isso temos, como sempre, ele conosco, Fausto Macieira, comentarista do Mundial nos canais ESPN. Fausto, seja bem-vindo! É isso, salve Carlos Costa, Guilherme Longo, Felipe Mota, burp, salve rapaziada ligada no podcast, onde no inverno ou no verão, boa pauta nunca falta. Vamos lá. Já chegou inspirado, não. Chegou rimando já, um poeta. Felipe Mota também, jornalista dos canais ESPN, seja bem-vindo. Obrigado, tamo junto, vamos nessa. E comigo sempre, Guilherme Longo, manda seu salve, Gui. Bora lá que é um dia divertido. Quando a gente tem a possibilidade de falar mal dos outros, é sempre... venenoso. Falaremos bem, falaremos Eu mal. falo bem. Mas vamos começar com uma notícia, Gui, porque dizem as más línguas aí, como brincam, que um ex-chefe de equipe da Fórmula 1 vai comprar uma equipe de MotoGP. Que história é essa? Conta pra gente. Minha gente, já tínhamos comentado isso anteriormente aqui no podcast, né, que haviam negociações, mas agora, segundo uma apuração da equipe global do Motorsport.com, está fechado. Gunter Steiner, ex-chefe da Haas na Fórmula 1, é o novo dono da Tech 3, a equipe satélite da KTM, na MotoGP. O Hervé Poncharal já tinha confirmado, né, que haviam negociações, conversas iniciais, mas aparentemente elas avançaram aí nas últimas semanas. O Steiner, desde que ele sai da Haas em 2023, se eu não me engano, ele já vinha deixando claro que ele achava o ambiente da MotoGP interessante, que ele estava buscando uma porta de entrada e encontrou ali na Tech 3 uma possibilidade. Acho que também aproveitando, né, esse momento ruim da KTM, essas dúvidas que pairavam sobre o futuro da marca, também deve ter abaixado um pouquinho o valor de compra da equipe. Segundo o Oriol Puigdemont, que é o jornalista do Motorsport que deu essa matéria, a compra teria sido feita no valor de 20 milhões de euros, cerca de 128 milhões de reais. Ô, Fausto, temos Liberty Media comprando a MotoGP, agora o astro de Drive to Survive, quem sabe aí como dono de equipe da classe rainha. Que dizer dessa notícia? Pois é, vamos ver o que vai acontecer, né? Ele comprou a equipe satélite mais antiga, né? Mais tradicional do campeonato, comprou por 20 milhões de euros, conseguiu arregimentar investidores, entre eles a Apex, né? Que gerencia a carreira de vários pilotos, está muito integrada na Fórmula 1. Os pilotos da KTM Tech 3, Tech 3, têm contrato direto com a KTM, né? Bastianini e Vinales devem permanecer na equipe em 2026, quando o Steiner vai tomar pé na equipe, mas a gente não sabe o que vai acontecer em 2027, né? Porque há dúvidas em relação à KTM e agora ele fica, acho que, bastante liberado para negociar uma parceria com outra marca. Vamos ver o que vai acontecer, muitas possibilidades se abrem e esse entrosamento da Fórmula 1 com a MotoGP está levando o esporte a uma visibilidade ainda maior. Esperamos que isso beneficie bastante o pessoal da MotoGP. Do ponto de vista de visibilidade, Felipe, é inegável que o Steiner tem o seu apelo, digamos assim. Tem muito apelo, até é curioso, ele era um dos caras que mais chamava atenção no Drive to Survive, né? Pelo carisma que ele tem, o sotaque que ele tem é muito particular. Por não ter papas nas línguas. E no próprio, dando um pequeno spoiler, mas pequeno, e até porque já o filme da Fórmula 1 sai de cartaz, então quem não viu também demorou. Ele consegue chamar atenção no filme da Fórmula 1, falando ou não falando. Então, eu acho que é uma figura. Do ponto de vista de administração, há quem diga que a Haas melhorou bastante com a saída dele, a ver o que ele faz com a equipe da Tech 3. Olha lá, tá rindo o seu Fausto. Fausto, é uma figura, traz holofotes, mas é importante dizer também que com ele a Haas teve anos bons, né? Mas na salvou da falência, praticamente. Exato, mas na transição, há quem diga que foi uma boa saída. E aí, Gui? O Steiner era o chefe da Haas na gênese da equipe e a Haas teve um início bom na Fórmula 1, bons resultados. A própria estreia da equipe, GP da Austrália de 2016, eles têm bons resultados, surpreendem todo mundo. Mas assim, ao mesmo tempo que teve boas fases com o Steiner, a queda também veio com ele. E é inegável, como o Felipe falou, depois que o Steiner saiu, que o Ayao Komatsu assumiu o comando da equipe, a Haas ganhou uma nova vida ali, ganhou aquela injeção de ânimo. Não à toa o Komatsu trouxe a parceria com a Toyota, que ajudou realmente a Haas hoje a ser uma equipe mais de pelotão de meio e menos de fundo de grid. A ver o que o Steiner consegue fazer, até porque é um cara cacifado no mundo das 4 rodas. Nas duas é outra história. E a gente viu o oposto acontecer alguns anos atrás, quando
a Alpine levou o David Brivio da Suzuki para lá, o Brivio não deu certo na Alpine e voltou para a MotoGP. Me questiono se foi mais culpa do Brivio ou da própria Alpine, eu diria que da Alpine. Daquela zona toda. Exatamente, o famigerado triunvirato lá da época da Alpine. Mas, Fausto, voltando o foco para a Tech 3, a gente citou aí um pouco do retrospecto do Gunther Steiner na Fórmula 1, e essa notícia da compra vem em meio a um momento um pouco mais estável da KTM, com o investimento e a recuperação da empresa. Você acha que esse conjunto de fatores, a KTM um pouco mais salvaguardada e a Tech 3, aliás, sendo comprada pelo Gunther Steiner, podem indicar uma continuidade da parceria ou vai ser algo que a gente vai ter que esperar para ver mesmo? Eu acho que pode continuar, a parceria deve continuar e pode continuar. A primeira vitória da Tech 3, que é a mais antiga equipe satélite, foi com o KTM, não foi com o Yamaha, onde eles tiveram muitas temporadas, a maioria. KTM foi em 2020 ou 2021, e a primeira vitória foi com o Miguel Oliveira, com a KTM, né, como satélite. Hoje a gente está na metade do campeonato, a KTM está estável, né, o Pedro Acosta com alguns lampejos de brilho, e o Brad Binder muito mal, e a Tech 3 também, com alguns lampejos de brilho do Vinhales e nenhum lampejo do Bastianini. Então o Bastianini e o Binder estão em baixa na KTM, os outros dois pilotos eventualmente aparecem ali nas primeiras posições, mas não conseguem consolidar isso. O Acosta conseguiu o primeiro pódio agora, então vamos ver o que vai acontecer na segunda metade da temporada, e o Steiner vai estar ali ao lado do Poncharal, que é uma águia, tomando pé da situação. É uma equipe bastante boa, né? Já tivemos ali o Zarco andando muito bem, vencendo provas. Tivemos também o Jonas Folger, o Paul Espargaró, campeão do mundo, mas é uma equipe que também não tem os recursos. Tomara que essa injeção de recursos dos investidores da Fórmula 1 torne a Tech 3 ainda mais forte. Bom, registrado aqui a notícia da compra da Tech 3 pelo Gunther Steiner, vamos ao foco do programa de hoje, que é o balanço de meio de temporada. Temos aí Marc Marquez, obviamente, como o grande destaque, até pela questão de tabela, né? A gente vê o Marquez hoje com 381 pontos contra 261 do Alex Marquez, além dos irmãos. Quem os senhores destacariam como destaques Mas positivos? por que além? Não podemos destacá-los, inclusive? Chover molhado, né, CD? Mas peraí. É o que a gente tem feito a temporada toda do podcast. Até porque o Marques está fazendo até um pouco mais do que a gente esperava que ele fosse fazer essa temporada. Esse gancho que o Gui traz talvez permita o destaque ao Mark. Ele tá fazendo muito absurdamente. Não, sabe por que eu me desculpa, Carlos, você, como gosta de dizer o Zé Elias quando eu faço o Equipe F, você é o dono do programa. Ele faz isso quando quer me deixar pé da vida. Eu só dando não! Porque você, ao falar além dele, você fala, você tirou pra mim os dois destaques. E eu não gostaria, eu até topo falar sobre outros. Mas tem que ter. Mas pra mim, assim, Marc Marquez. É chovendo molhado. É mesmo? Ele estava assim dominando nos últimos anos. Para mim, a volta, esse domínio dele pode ser um dos maiores comebacks da história, como narrativa, né? Não seria ano passado o comeback? Ali ganhou, não foi campeão. Ele voltou e se projetou para essa posição. Agora ele está mostrando, até o ano passado, ele mostrava, ele voltou. Quão dominante ele é? A gente tinha tanto essa dúvida que quando a gente colocava ele como favorito ao Pecco Bagnaia, a gente colocava com alguma disputa. Não houve nenhuma disputa. Ok, quando você me pergunta sobre as decepções, falarei sobre o Pecco Bagnaia. Só que de repente ele pode me ligar e falar assim, amigo, você acabou de falar que o Marc Marquez é um ET, não dá. Daí eu vou falar, tudo bem, mas o Marc o Alex não, mas aí você tá levando os fumo dele também. Tô falando ET, tá? Muito bom piloto, mas como ET. Então, para mim, Marc Marquez não pode passar batido. É espetacular o que ele tá fazendo. E o Alex Marquez também. Porque se a gente tá falando de um ano incrível e quando ele ganha, ele fala, venceu pela primeira vez a MotoGP, e ele não só venceu uma, como está consistentemente batendo ponto no pódio, quase sempre até como segundo, para mim são os irmãos Marques, com o Mark sentando no meio e o Alex sentando do ladinho, são os dois destaques da temporada, porque o Marques está fazendo mais até do que eu achei que ele faria. Eu achei que haveria uma mínima disputa e ele simplesmente destruiu qualquer margem para qualquer um. Fausto, eu tinha pegado o gancho aqui dos destaques além dos Marques, mas o Felipe
evocando o Zé Elias, me convenceu aqui que o aspecto comeback e a dominância que ele estabeleceu, de fato, merecem todo o destaque. Eu queria a sua visão sobre o Mark e Alex também, porque, de fato, ninguém esperava que ele seria o segundo colocado nessa altura do campeonato, pois o que arremata. Vai daí, Fausto. Pois é, eu acho que eu concordo com o Felipe. O Marques é a lógica, né? De 22 corridas, né? De 24 corridas, ele venceu 19. Outras 2 ele não venceu, que caiu, né? Então, de 24 corridas, ele teria 21 vitórias se não tivesse contratempos, que todos têm. Mas tá com uma vantagem imensa, 120 pontos para o segundo colocado, que é o irmão dele, 168 pontos para o Pecco Bagnaia, que chegou como para brigar pelo título. Acho que ele é uma obviedade, né? O Alex Marques, para mim, é a grande surpresa, né? Porque foi pela trajetória dele, ele não estaria na segunda posição, nunca teve na segunda posição, desde 2020, quando entrou na equipe Honda, sempre ficou top 9, top 10, top 16, acho que em 2022, e agora está em segundo, com uma vantagem de 48 pontos para o Bagnaia, que era o favorito para ser ali o adversário principal do Mark. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, fora eles, destaque. Marco Bezzecchi, né? Para mim o destaque, o Marco Bezzecchi tá andando bem. O destaque entre maquinária é a Aprilia, né? E o Marco Bezzecchi como piloto, representando também numa história, como o Felipe disse, histórias extraordinárias. Também temos uma história extraordinária na Aprilia, que contratou o campeão mundial do ano passado, o campeão caiu, arrumou aquela confusão toda. O Bezzecchi, que também estava entrando ali de gaiato no navio, né? De segundo piloto, passou a ser o responsável pelo desenvolvimento da moto e pelas competições, e está se saindo bastante bem. Já venceu, tá ali na captura das Ducatis. É isso que a gente espera que aconteça na segunda metade do campeonato. Então, em alta, para mim, as obviedades, Mark, Alex, Pecco e o Marco Bezzecchi andando muito bem. E o Acosta de vez em quando. Tal. Essa é a turma que está por cima nesse momento na temporada. Nós tivemos que Zé Elias, agora Paralamas do Sucesso também evocado por Fausto Macieira. Sua vez, Guilherme. Mark, né, no caso, tá fazendo mais do que a gente esperava dele. Quando a gente olha, os números do Mark esse ano são comparáveis aos de 2019, que a gente falava que era a temporada mais dominante dele na carreira até agora. Quando a gente olha 381 pontos, 120 a mais que o Alex, com 10 corridas pela frente, o Fausto fez algumas semanas atrás a previsão de que o Mark seria campeão com 5 corridas de antecedência. Eu falei, putz, acho muito, é muita coisa, porque 37 pontos por fim de semana são 150, são 185 que ele teria que abrir. Só que agora é uma realidade, ele tem 5 corridas para aumentar essa diferença em 65 pontos, é muito factível. O Mark pode sim ser campeão com 5 corridas de antecedência. Alex, sim, é uma grandíssima surpresa esse ano. O Fausto falou do histórico, eu puxei aqui a capivara do Alex. 2020, 74 pontos. 2021, 70 pontos. 22, 50. 23, a mudança para Ducati. 177, depois 173. Isso no ano todo. Nesse momento, em 2025, ele já tem 261. Ele já está aumentando em quase 100 o total de pontos que ele tinha máximo até então na carreira dele. É um ano impressionante do Alex e conseguindo se segurar numa moto que hoje tá se mostrando ali pau a pau com a 25, né, pra ser a melhor. É que o Mark tá conseguindo tirar muito mais de uma moto complicada. Então, são 2 destaques positivos. O Fausto já citou um terceiro, que eu concordo, o Bezzecchi é um destacão do ano, no meio a todo o caos da Aprilia, a novela do Martin, ele pega e tá dando cada trucada no Martin que não tem como. Toda vez que o Martin se manifestava, alguma coisa que ele fazia com relação à novela do contrato, o Bezzecchi ela metia P2, P3, vitória. Então, Bezzecchi, de fato, é um destaque positivo. E eu vou jogar mais um aqui para a roda, que eu julgo como positivo. O Quartararo tá num ano muito bom, pegando um maquinário que ainda está melhorando e que tem potencial de melhora. E ele Mas tá ainda entregando... aquém da Ducati? Isso, ainda aquém da Ducati. Mesmo assim, a gente tá falando do quê? 4 pole positions pro Quartararo esse ano. Sofrendo um pouco com o ritmo de corrida, sim, mas de qualquer forma, conseguiu o pódio, conseguiu um 4º lugar na Alemanha. Então, o Quartararo também é um destaque positivo meu esse ano.
Muito bem lembrado. Só queria complementar o que o Guilherme falou, dizendo que foi muito bem lembrado. O que falta para o Quartararo se sobressair ainda mais, né? As 4 poles são realmente brilhantes, é o maquinário, né? O equipamento. E o Alex Marques no ano passado foi o 8º no ranking, começou como 17º e agora está na 2ª colocação, graças ao maquinário. E é o maquinário que está decidindo, e é o maquinário que vai permanecer no ano que vem, salvo Yamaha e Honda, que tem condições de evoluir seus motores. Ducati está numa transição ali, que eles não sabem se voltam para 24 ou não. Essa é o grande assunto para 2026, porque eles não podem ter motos diferentes na equipe oficial, o regulamento não permite. Então o Mark teria que aceitar que o Bagnaia voltasse para 2024, desde que ele voltasse também. E aí, só para fechar esse raciocínio, eu acho que o Mark ia dar uma na cabeça do Bagnaia com 24, com 25, com 23, os dois com equipamento igual, da mesma maneira. Eu agregaria também, além do Fábio Quartararo, o Johan Zarco, que se a gente pega o top 10, o Fausto também mencionou aqui como a menção honrosa o Pedro Acosta, a gente tem no top 10 estes 3 pilotos, fora o Marco Bezzecchi, como pilotos que não são da Ducati, né? O Bezzecchi 4º no campeonato, realmente acho que é o grande destaque, fora os irmãos Marques, mas o Acosta 7º, o Zarco 8º e o Quartararo 9º. O Quartararo talvez mais brilhante do que o Zarco, mas o Zarco teve aquela vitória apoteótica também em casa. E com o pódio na corrida seguinte, né? Então ele teve uma fase muito boa. Felipe, se você quiser trazer aí mais alguma menção honrosa, as equipes e consultores. Eu acho que essa questão da gente pegar o meio do ano, ele faz... É engraçado, né? Porque houve momentos que o Morbidelli estaria nessa discussão, né? O Morbidelli teve ali as primeiras 5, 6 etapas fantásticas. Não acho que até houve uma queda expressiva, é preciso lembrar que ele ficou de fora de dois fins de semana, né? O que ele se acidenta e o seguinte, um acidente grave, e eu acho que ele fez um bom trabalho, só que justamente pelas corridas que ele fica fora, ele que estava quase que de forma destacada como 4º ao longo do ano, viu ali o ataque do Bezzecchi, depois o próprio Didier Antônio se aproximou e os dois passaram ele, e hoje ele é o 6º. Mas eu acho que como performance ele mereceria uma menção honrosa, mas que se dissipou nas últimas 2 etapas pelo acidente. Mas queria registrar que eu acho que ele teve bons momentos esse ano. Foi uma queda expressiva causada por uma queda expressiva lá, né, na Alemanha, né? Um acidente. Claro. Abriu o macacão. E olha, tem a situação do fabricante de macacão que mudou de dono por €1. A situação na Europa não é boa. Concordo totalmente. Eu acho que a queda, a não consideração do Morbidelli nesse grupo deve-se também aos problemas que ele teve com o acidente. Agora, pegando aqui o meu raciocínio inicial, se fosse para eleger um destaque, fora os irmãos Marques, que o destaque número 1 é o Mark, e o destaque número 2 é o Alex, fato. Vamos de Bezzecchi, Acosta, Zarco ou Quartararo. Seu voto, Felipe Mota. Putz, cara, eu vou de Bezzecchi. Eu acho que o Bezzecchi, porque assim, você falou Zarco, Bezzecchi, Acosta, Zarco e Quartararo. 4 não Ducati. Eu acho que o Quartararo, se você me perguntasse no começo do ano, ele vai ter uma menção honrosa no meio. Eu não me surpreenderia. O Bezzecchi eu não esperaria. Tem todo o protagonismo dele nas últimas etapas e tem toda essa história do Martin, né? Então eu acho que ele venceu aí. Ele merece o destaque por essas duas coisas. Em relação às outras montadoras em si e ao que ele está vivendo dentro da própria montadora dele. Então, meu voto, além dos Marques, é do Bezzecchi. Para não perder o embalo, a Aprilia é a destacada fora do Ducati. Putz, deixa eu ver. Eu acho que o fator Martin leva muito, tanto o Bezzecchi quanto a Aprilia. Por causa de todo o caos. E eu vou questionar a sua questão depois. Eu vou com a Yamaha, sabe por quê? Porque se a gente considerar o ano passado, eu vejo... A Aprilia teve seus momentos em 2024, assim, a Yamaha não teve quase nada. E a Yamaha teve momentos esse ano de possibilidade de... A sensação que eu tenho é que a matemática do Quartararo, que tem muito do braço dele, porque esse meu raciocínio aqui pode parecer ao telespectador, pessoal que está assistindo, que eu vou questionar o Quartararo, mas que houve momentos em que grandes resultados estiveram perto e por A mais B eles não vieram. E eu acho que é um salto mais expressivo. O Zarco venceu, mas foram corridas bem atípicas as que ele otimizou o resultado. A gente viu o Quartararo pole algumas vezes, se não era pole, bem em treino,
bem corrida e caindo um pouco. Numa prova que ele estava ameaçando ganhar, teve problema técnico. Então eu acho que o salto, assim, o meu olhar está mais sobre a Yamaha do que sobre a Aprilia. A Aprilia está pela efervescência, mas sobre essa trajetória de alta eu fico com o piloto Bezzecchi e equipe dimensão honrosa a Yamaha. E o senhor, Guilherme? Bezzecchi como piloto, com certeza uma vitória, 2 pódios, 4º colocado no Mundial, acho que os resultados falam por si só. Agora, você questionou, né, sobre a montadora, você falou a Aprilia ou a Ducati. Eu não sei se eu coloco a Ducati tanto como um destaque positivo como marca esse ano, porque claramente a GP25 tem alguma coisa de errado ali. Comparando com a 24. Comparando né? com a Se você 24. compara com o resto, ela ainda é muito dominante. Mas quando você olha o cenário da situação da marca, tá uma questão confusa ali, porque você tem, na ordem da classificação, primeiro uma GP25, depois uma GP24, o GP25, GP24, GP24. É confuso. Então, para mim, a Ducati não é necessariamente o destaque positivo do ano. Eu acho que os marques elevam ela lá em cima. Então, qual é o destaque? A Aprilia. Eu concordo com os pontos que o Acima da Felipe... Ducati. Eu concordo com os pontos que o Felipe levantou sobre a Yamaha, mas eu acho que os resultados pesam na minha categorização, no meu critério de voto. Então, os resultados da Aprilia pesam nesse sentido, porque deu certo. O Quartararo teve ótimas corridas. A Grã-Bretanha, ele teria vencido aquela corrida se não fosse o problema da moto. E era uma corrida normal, de tempo seco. Mas quando o resultado não veio, aí eu coloco a Aprilia, porque na Aprilia o resultado veio. Vamos lá. Citando de novo o Zé Elias, e agora encaixando o tetrazinho, teve um programa que a gente teve um quebra-pau, porque eu tive uma opinião que eles não entenderam a base da minha régua avaliadora. Então eu queria já deixar bem claro que eu respeito o que disse o Gui. Mas voltando à sua pergunta, como você já tinha excluído os marques e estava nas menções honrosas, quando eu opinei sobre a montadora, eu já estava excluindo a Ducati. Eu estava considerando a Aprilia, KTM e Yamaha. Já que você jogou Honda. Como você jogou pro Gui trazendo a Ducati, se é para incomodar, eu até volto atrás. Para mim é a Ducati, é óbvio. E respeito, não quero aqui parecer que respeito, eu só tô vindo porque não achei. Porque assim, eu entendo o ponto, a régua avaliadora do Gui, mas cara, num campeonato que você tem 1 Ducati, 2 Ducati, 3 Ducati, aí uma Aprilia, Ducati, não sei se primeiro 5, eu não posso falar que o destaque é outro. Eu entendo o ponto da 2024, mas da 2024 versus 25. Só que eu acho que num esporte de ponta, quando você tem um domínio tão absurdo, você tem que continuar valorizando quem está dominando. Isso posto, excluindo a Ducati como os irmãos Marques, eu vou de Yamaha. Então, assim, é que eu não queria que parecesse que eu estou colocando a Yamaha acima da Ducati como destaque, porque para mim não é. É que eu já estava no modo excluindo meus irmãos Marques, e quando você trouxe as equipes, já era na base da menção honrosa. Para mim, respeito o que o Gui falou e como ele está avaliando, porque isso é importante, essa calibragem de avaliação, mas a Ducati tá sobrando e eu fico com ela. E só antes de você passar pro Fausto, um comentário engraçado, né? O domínio da Ducati esse ano é tão grande que a gente vai citar pelo menos, um piloto como destaque negativo, e mesmo assim ele é o 3º colocado do campeonato. Pois é. Fausto, eu vou votar em Bezzecchi e Aprilia, e passo a bola para você, se quiser dar o seu veredito acerca das marcas, aí fica à vontade, Fausto. Pois é, eu acompanho em parte meus colegas aqui para dizer o seguinte: a Ducati 2024, a própria imprensa italiana fala assim, é inimitável. Então, esse é o problema da Ducati, né? Eles continuam com a hegemonia, a supremacia que existia desde a época do Dovizioso, só não se concretizada porque tinha um elemento eletrificado lá que não era da Moto E, era o Marc Marques, né? Então, pré-2020, o retorno do Marques é uma história incrível, a Ducati está num grande momento, segue num grande momento, porém, tinham 8 Ducatis no ano passado, tem 6 esse ano, continuam dominando, porém o Bezzecchi se infiltrou ali com a Aprilia. O Bezzecchi é o primeiro não Ducati e a Aprilia é vice-líder do Mundial de Construtores. Então, excetuando a Ducati, que se for falar da Ducati, não é nem o Marc Marques, que é o elemento, aí seria o destaque, mas o destaque de equipamento é a Ducati 24. Mas se a gente tirar a Ducati,
Bezek e Aprilia. Aprilia é vice-líder do Mundial e o Bezek primeiro não Ducati na classificação. E agora, isso é um panorama no meio da temporada, sendo que eles não podem mudar nada. Quem pode mudar? Yamaha e Honda. Então, Yamaha e Honda têm condição de avançar, enquanto os outros vão tentar se manter com o que tem nas mãos. Enquanto Yamaha e Honda estão testando agora, estão testando amanhã, testaram ontem e vão evoluir porque podem. O regulamento permite que eles façam isso. Então, 2026... a gente pode terminar essa temporada com o Yamaha e Honda avançando e as outras patinando, porque ninguém pode fazer o que Yamaha e Honda podem fazer atualmente, e vamos ver o que isso vai resultar, em que isso vai interferir no final do campeonato. Agora temos de entrar no modo corneta aqui. Elogiamos Ducati, Aprilia, os irmãos Marques, Bezek, Acosta, Zarco, Quartararo. Primeiro, o Bagnaia é a grande decepção? Começa contigo, Felipe. Eu acho. Eu acho que a gente pode até pontuar, colocar um asterisco em A, B, C, D, E. Para mim, tem 2 caras que merecem um debate mais efervescente. O primeiro é destacadamente Pecco Bagnaia. Para mim, não tem outro. É Pecco Bagnaia. Porque eu volto a um programa que eu participei que eu falei da bomba atômica, né? Sim. O Bagnaia levar fumo do Mark Marques, a gente podia agora dar as mãozinhas e falar: ok, Bagnaia, você está perdoado. Ele tem alguma dificuldade no ano que é 2024, aí eu vou tirar o ano, que a moto antiga, em comparação à moto atualizada, está menor, ter alguém que se metesse entre ele e o companheiro em alguns momentos, ok. A outra é, ter uma questão de sempre ser assim e corrida por corrida, o que rolou de momentos em que você fala assim, caiu o Mark, ou o Alex teve um problema, agora o Bagnaia vai ser segundo, e aí ele era terceiro porque vinha o Bezek, ou porque vinha o Franco Morbidelli, ou porque o Zá, entendeu? Da bomba atômica, assim, a bomba atômica sobrava o ganhador, que não era ele, e um segundo aleatório, randômico. Então, para a República Tcheca agora, que o Alex caiu, o Gian Antônio estava andando lá atrás e mesmo assim ele foi quarto. Então, para mim é destacadamente. Como eu acho que os colegas vão citar o Bagnaia mais vezes, eu guardo o segundo nominho para quando você voltar para mim, seu Carlos Costa. Sim, senhor. Fausto, o que dizer dessa gloriosa, só que não, campanha de 2025 do Pecco Bagnaia? É só dizer assim, quantas o Marques venceu? O Mark, 8. Quantas o Bagnaia venceu? 1. Quantas o Alex Marques venceu? 1. Quantas o Bezek venceu? 1. Quantas o Zarco venceu? 1 também. Então, passeio do Mark Marques. Mas o fato principal, isso já era esperado, né? O fato principal é o Alex Marques estar 48 pontos na frente, com o mesmo número de vitórias, com posições em sprint melhores do que... a gente sabe que o Bagnaia odeia sprint, mas ele é a grande decepção dentro de uma marca que é a suprema, né? A supremacia da Ducati é inquestionável. Então, dentro dessa supremacia, ele está decepcionando. Porém, não se pode dizer que um bicampeão mundial, 2 vezes vice, estando na terceira colocação, está decepcionando. Agora, se ele não avançar em cima do Alex Marques, que já disse essa semana, não tem ilusões de ser campeão mundial. Quero ser vice. E se for vice, vai dar um banho no Bagnaia, né? Com a moto do ano passado, numa equipe satélite ser vice, né? Coisa que o Marques pretendeu, né? Chegar nos top 3 no ano passado, chegou, né? Com o mesmo número de vitórias do que o campeão mundial. Então, a situação para o Bagnaia é muito difícil, adversa. Espero que ele se encontre, porque as corridas vão ganhar um pouco mais de molho. Ele está tentando isso. Na República Tcheca reagiu e tal, mas ainda não é o Bagnaia do ano passado ou do ano retrasado. Galera, comentem aqui na área abaixo, nos comentários, se o Bagnaia é o grande destaque negativo, algum outro. Não se esqueça de participar. Daqui a pouco a gente registra comentário da edição anterior aqui do podcast. Se inscreva, ative as notificações. Não esqueça da curtida e de mandar pra galera. Guilherme, seu veredito sobre o Pecco Bagnaia e também outra menção aí, se é que você tem outra? Escaparemos de um nome já. Mas tem hora aí de programa, eu tenho uma lista de destaque negativo até esse ano. Mas o Pecco é absurdo, assim, é outro patamar de destaque negativo, porque a gente tá falando de um cara que tem a mesma moto do líder do campeonato e mesmo assim ele tá 168 pontos atrás. Ele tá com mais de 4 grandes prêmios atrás. 4, com 12 transcorridos no campeonato. É um absurdo o baixo nível de resultados do Pecco esse ano. É um absurdo. Ele tá tomando paulatinamente dos 2 irmãos.
Eu acho que assim, apanhar do Marques é uma coisa. Quando ele apanha do Alex e do Mark, do Mark e do Alex paulatinamente, é onde você vê o tamanho do desastre da temporada dele. Mas eu acho que o Peca já falou muito, eu tenho muitos nomes aqui pra citar como destaque negativo. Eu já vou jogar um aqui na roda, Joga. que pra mim, ele tem contrato até o final de 2026, mas eu já teria rescindido e estaria procurando outra pessoa. Roamir. Já deu, gente. Não tem como justificar a Roamir continuidade na equipe oficial da Honda. Faz 3 anos que tá nesse cai-cai do caramba. A única coisa que o Mir sabe fazer na MotoGP hoje é cair. Um campeão, que tudo bem, um campeão atípico num ano atípico, mas depois disso o Mir não fez mais nada. Nada! O Roamir nesse momento é o 19º na classificação com 32 pontos. O Zarco é o 8º com 109. Tem mais de 3 vezes de pontos. Não dá. O Mir está tendo mais um ano patético. É engraçado, né? Você olha a pontuação do Mir, 32 pontos. O Takaki Nakagami, que disputou na prática 2 corridas, tá com 10. Logo atrás dele na classificação. O Mir tá atrás de um Alex Rins ainda baleado aí das lesões ao longo da carreira, né? De fato, eu não sei se eu estaria o Mir, porque é aquela coisa de expectativa versus realidade, mas o Guilherme tem toda razão. Ele tem um ponto. A questão é isso, o Guilherme tem um ponto, que é... E ele tendo um ponto, ele já tá quase chegando no Mir, entendeu? Tem quanto? 32? Não, mas ele tem um ponto, eu concordo. Quando ele falou do Mir, eu falei, nossa, é mesmo, o Mir. Mas é isso. Esse é o ano do Mir. Eu tenho um nome que eu vou citar já, mas é isso, que vai no seu argumento do expectativa e realidade. Eu não tenho nenhuma expectativa, mas o fato de eu não ter expectativa não faz do ano dele um fiasco. E é um campeão, né? Claro, claro. Esse é o problema, é um campeão. Exato. Você já quer mandar o seu? Cara, eu acho que a gente não pode. Eu sei que vai ter muita gente falando, mas o cara mal andou. Mas o ano do Martin, pra mim, é um destaque. Jorge Martin é um destaque do ano, na minha opinião. Ok, a gente tá falando de um esporte que as quedas são... Destaque negativo pra quem tá pegando forte. É isso. É uma menção no bloco das decepções, das frustrações e tal. A gente tá falando de um esporte que as quedas são comuns, aceitáveis, assim, no sentido de não só responsabilizar, falar, olha, ele caiu e a culpa é dele porque caiu e se machucou, embora ele tenha caído, ponto. Mas para mim a grande questão é a condução sobre tudo. É o ano do número 1, campeão reinante, vai para a Aprilia, manda uma banana pra Ducati quando sai. Na verdade ele foi chutado, mas assim... Levou a banana. Exato, ele levou a banana, mas quando saiu aqui essa e tal, e aí nada acontece. E para mim a condução dele fora da pista, o imbróglio ali, é constrangedor. E o desfecho deixou isso claro. Então eu acho que ele não teve uma conduta 100% de campeão, porque o que estava acontecendo entre ele e a Aprilia no sentido de desenvolvimento do ano também implicava, é o que eu falei, eu não vou pesar a mão dele pela queda em si e falar, nossa, como ele tá mal no campeonato, até, embora ele tenha caído. E aí quando ele começa a apontar, a Aprilia é uma porcaria, não sei o que, em que ele não tá andando porque ele caiu, e aí tudo que ele foi fazendo, e aí a gente acabou de falar do Bezek e tudo mais, né? Aí o Bezek deixou a coisa constrangedora. Eu acho que assim, talvez eu não estivesse carregando o peso no meu discurso se o Bezek não tivesse feito. Quando o Bezek cresce no campeonato, você fala assim, Martin, aí ficou um pouco chato, hein? Então eu acho que não dá para dizer que ele não é um destaque negativo de 2025. Eu acompanho os relatores e trazendo outros nomes antes de passar novamente a bola ao Fausto. O Chantra não conta, né? Vamos pacificar aqui esse ponto. O concurso de destaque negativo. O ponto do Guilherme empata com o Chantra, né? É verdade. Muito bom, Fausto. Excelente. Se a gente fala do Martinho, Miguel Oliveira também, mas também expectativa versus realidade, o Oliveira outro que teve a temporada muito marcada por acidentes e tudo mais. Aí a gente tem aqueles que não correm a temporada em tempo integral, eu pegando aqui a tabela, né? Augusto Fernandes, Pouso Bagaró, Lourenço Salvador, e não conto também, Nakagami Idem. Eu estaria talvez o Brad Binder, que é o mais mal colocado entre os pilotos KTM, tá atrás do Maverick Vinales. Mas o Felipe citou um aqui que merece também nos negativos, Alex Rins. Acho que foi o Carlos. O Rins também. Eu concordo. O Rins tá devendo. É que assim, eu tô começando a achar que a questão do Rins é física e não vai ter muita recuperação. Acho que o Fausto vai poder falar melhor sobre isso, mas eu agregaria o Brad Binder. Tudo bem, ele tá um ponto só atrás do Maverick Vinales, só que com 2 corridas a mais que o Vinales, tá bem atrás
do Acosta. E cadê o Bastianini? O Bastianini é o pior colocado da KTM, na verdade, perdoe aqui o erro. Mas o Binder é piloto da KTM oficial, então em tese ele tem um peso maior nessa avaliação. Fausto, o que você indica aí? Que dizer do Rins e dos demais citados? Pois é, assim, você espera de campeões, porque para mim campeão mundial é campeão mundial em qualquer classe, tá? O Binder é campeão mundial, foi campeão mundial na Moto3, né? Tá na equipe oficial, né? O Bastianini foi campeão mundial na Moto2, né? O Mir foi campeão mundial na MotoGP, né? Então, desses pilotos, você espera mais, né? Independente da classe em que ele foi campeão, é um título mundial, né? Já o Rins não foi campeão, o Oliveira não foi campeão, o Chantra, né? Não foi campeão. Então a gente tem os pilotos dos quais você espera muita coisa. O Marini não foi campeão, também é uma decepção, mas o momento da Honda é assim, né? Então você espera mais desses pilotos que já foram campeões em algumas classes e sabem o sabor da vitória, como o Martin sabe. Martin, bicampeão, né? Moto3 e MotoGP. Então dessa turma você espera mais, especialmente quando eles estão numa equipe oficial. Que eu vou falar do Ai Ogura, foi campeão. O Ogura também está decepcionando, foi campeão. O Fermi Aldeguer não foi, está andando melhor. Por quê? Equipamento, né? E isso se estende ao Raul Fernandes também, que não foi campeão. Então, nessa turma, você não exige muito, como você não pode exigir muito do Chantra, que está lá por uma situação política, né? Situação política até, inclusive, no país dele, né? Que a gente vai falar mais à frente. Mas dessa turma que já sabe o gosto, não só da vitória, mas de um título mundial, você espera mais. E eles sendo ofuscados, tudo bem, o Acosta tem 2 títulos também nas classes de acesso, é bicampeão mundial, mas o Binder está sendo ofuscado, não é de hoje, pelo Acosta, né? E o Mir está atrás do Marini na classificação da Honda, e os dois atrás do Zarco, com uma equipe satélite. Então, todos esses condicionantes afetam o desempenho de cada piloto e afetam a mente, o psicológico, né? Como diz o Joel Santana, né? Afeta o psicológico aí que você não consegue fazer mais nada, que é o que eu acho que está acontecendo com o Martin. O Martin ontem teve uma prova lá em Andorra, onde ele mora, para não pagar imposto, né? Porque imposto na Espanha, na Catalunha, é 51% imposto de renda. Então, ele fez essa prova de 6 horas, rodou 115 quilômetros, conquistou 6 picos, 6 de 7 picos, ele chegou no topo bem e fez um total de distância 40 minutos mais rápido do que ele fez no ano passado. Então, eu tenho certeza que ele vai voltar na segunda metade da temporada, que não teve primeira, que se machucou, confundiu, chamou advogado, babá, vai voltar com tudo, vai voltar querendo mostrar algo parecido, mas muito abaixo, mas parecido com o que está fazendo o Mark Marques. E, aliás, o Giacomo Agostini, que vai andar em Spielberg daqui a 2 semanas, vai ter um desfile de campeões com vários pilotos de várias épocas, com as suas motos. Quer dizer, o Agostini provavelmente vai andar de Yamaha 500, 2 tempos, vai ser demais esse desfile. O Agostini falou, não vai, falou para os conterrâneos dele, né, para os compatriotas dele, não vai o Mark Marques, porque ele está com possibilidade de bater o meu recorde. Qual é o recorde? Não dos 15 títulos, mas dos 8 títulos na 500 hoje MotoGP. Quantos tem o Mark? Né? O Mark tem 6 títulos na MotoGP. Que provável 7. No ano que vem, 8. E aí? Porque no ano que vem já encosta no Rossi esse ano e passa no ano que vem, mas tem uma outra meta subsidiária: bater os títulos do Agostini. Espanha e Itália em alta desde sempre nas rivalidades. Agora, gente, tem alguma marca que dê para colocar como destaque negativo? Porque aquela mais fácil de apontar algum tempo atrás seria a KTM, só que ela termina essa primeira metade, que não é bem primeira metade, né? A gente já tá aí com 10 etapas faltantes e já tivemos a disputa de 12, mas o fato da KTM ter terminado bem aí essa primeira fase do campeonato tira ela dessa lista. Alguém que vocês citariam? Porque a Yamaha mostra alguns sinais sólidos de projeto positivo daqui para frente. A Honda teve uma vitória inegável, a única vitória não do kart. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que toda montadora tem um asterisco ali para se apegar positivamente. A Yamaha melhorou, a KTM se salvou. A Aprilia, que talvez no começo do ano pudesse estar nessa discussão, ela e a KTM, que no fim, nas últimas provas, teve ali alguns resultados, tem todo o contexto geral que a gente fez programa pré-temporada falando, que vai ser a KTM. Então, assim, a KTM poderia ter uma menção de, puxa, esperava mais? Poderia, mas talvez quem esperasse mais tivesse meio descalibrado do que deveria esperar. É mais uma superação de todo o contexto fora, extra MotoGP, né? Eu acho que olhando para as marcas, realmente, são histórias muito diferentes esse ano, porque
a Aprilia conseguindo vitória mesmo com todo o turbilhão criado pelo Martin. A KTM conseguindo na última etapa um pódio com a Costa, já tinha conseguido bom resultado com o Viñales no Qatar se não fosse a punição que ele tomou no final da corrida. E Yamaha 4 poles consecutivas com o Quartararo e pódio e bons resultados. A Honda talvez é a equipe mais caótica em termos dos pilotos mesmo, mas tem um Zarco que venceu uma corrida e conseguiu um pódio. O problema da Honda são os outros 3 pilotos. É complicado, mas é isso mesmo, né? A gente teve Honda e Aprilia como únicas vencedoras fora do Ducati e apenas o Fábio Quartararo pole position fora Marc Marques, que fez em quase todas as outras, e o Pecco Bagnaia na última etapa. Nossa, curiosa essa situação das marcas, né? Não tem um destaque negativo, assim, claro. O abismo entre a Ducati e as outras marcas torna essa avaliação um pouco mais difícil. Porém, eu acho que a pior foi a KTM. Né? Porque a KTM, quantas poles tem a KTM? 0. Quantos podes tem a KTM? 1 agora na última etapa, né? Quantos podes tem a Yamaha? 1. Né? De segundo, o da KTM foi de terceiro, né? Então, o resultado do Quartararo na Espanha é superior ao resultado do Acosta na República Tcheca, na Tchequia, né? E assim, em poles 4-0. Então, a situação, acho que a pior marca, a marca que menos se sobressaiu é a KTM. Talvez, ou muito provavelmente, pelos problemas financeiros que a KTM atravessou e ainda está atravessando, né? A gente finalmente retomaram a produção da KTM, agora no final de julho, né? 28 de julho que retomaram a produção, e as dúvidas permanecem ainda em relação ao futuro, especialmente no campo esportivo, apesar da Bajaj ter investido, os indianos dizerem que não vão mudar nada, mas, em geral, quando você está pensando numa decisão, você não antecipa muito, né? É o que a gente está vendo em várias situações, inclusive na Moto2, inclusive com o nosso Diogo Moreira, que estuda ofertas, então você não abre as suas cartas antes da jogada na hora certa, você planeja isso. Então acho que a KTM, com todas as confusões extra-pista, foi afetada. O que também atinge Honda e Yamaha. Porém, elas têm condições, tem estrutura, tem recursos para sair dessa situação e tem o regulamento a favor, coisa que a KTM não tem. Então, a situação da KTM não é igual à da Yamaha e da Honda, que podem sair disso pelas vantagens que tem no regulamento. Perfeitamente. Agora, passando pelas categorias suporte aí, quem é o grande destaque? Acho que aqui vale pegar o destaque mesmo, seja positivo, negativo, de Moto 2, Moto 3, Moto E. Eu já lanço aqui o Diogo Moreira baila, porque o impacto que ele tem no mercado de pilotos é um negócio que eu não vi nos últimos anos, Sim, pensando nas categorias de base. Eu acho difícil fugir ao nome do Diogo por 2 motivos. Pelo que ele está fazendo pontos e pelo componente dele ser brasileiro e a gente tratar aqui num debate. Não pelo pachequismo, porque a gente tem Ele que seria destaque num programa espanhol e inglês. Exatamente. É o que eu falei, né, fazendo um paralelo, eu tenho feito esse paralelo com quem não gosta. Eu sei que o pessoal de moto fala, não traga corrida ou outro esporte, mas quase citei o campeonato alemão de futebol, a Bundesliga, na hora que eu estava falando da Ducati. Não é porque o Bayern de Munique ganha todo o campeonato com 6 rodadas de antecedência que se ele ganhar um com 4, ele é um fracasso. É o que eu ia falar do Ducati, pensei e guardei para mim, mas agora eu trouxe para falar do Diogo, porque é que nem a gente fala do Bortoleto. Ele foi piloto na Fórmula 1 do dia. Não, é ele ou o Alonso. No critério de desempate, eu vou nele porque ele é brasileiro. Sim, o Diogo Moreira, eu não vejo outro piloto causando o impacto que ele teve em discussões gerais. A gente, por fazer parte do motorsport.com, a gente faz parte de uma rede internacional de notícia. O Diogo Moreira é sempre assunto no nosso grupo ali interno de debate com jornalistas espanhóis, italianos, japoneses. Então, assim, e eu não vejo isso com ninguém. Então eu acho que o Diogo Moreira é merecedor de ser a citação nessa sua pergunta. Guilherme, o senhor acompanha o relator Felipe Mota? Eu acho que o mercado de pilotos é o que cacifa o Diogo. Não só a performance de pista, uma boa performance de pista, belíssimas corridas que ele fez, provas de recuperação, boas disputas de pista, bons resultados. Destaque até quando teve acidente, foi punido, ele conseguiu isso. Exato. Mas quando a gente olha para o mercado de pilotos, a gente vê a diferença que o Diogo está fazendo, porque ele é, nesse momento, o 4º colocado do Mundial, e nenhum dos 3 pilotos que estão na frente são tão cotados no MotoGP em 2026 quanto ele. Na verdade,
Onde é que a gente escuta alguém falar de Aron Canet na MotoGP? Não se escuta. Barry Baltus, Manu Gonzalez um pouquinho, mas muito pouco perto do que o Diogo já teve o nome dele circulado. Então o Diogo sim na Moto2 e já vou trazer da Moto3 também o José Antônio Rueda, líder em conteste da temporada, venceu a maioria das corridas, tá indo aí para fazer uma temporada muito bonita e conquistar esse título com uma mão nas costas. Fausto, o ponto de mercado que o Guilherme destaca na comparação com os outros da Moto2 também vale aqui ser pormenorizado, uma vez que os outros pilotos ali da Moto2 não têm a idade do Diogo, né? O Diogo é muito menos experiente com relação a temporadas da Moto2 do que o Manu Gonçalves, por exemplo. Então, queria passar a bola para você, já entrar também na Moto3 e Moto E. Se quiseres, acho que a volta do Eric Granado para nós, pegando o gancho brasileiro, também é um destaque positivo depois da pane. Até porque, coitado da Moto E, foram 2 etapas só de 7. Pois é, Fausto. Pois é, assim, espanhol é lugar comum. Né? Bom, os espanhóis estão liderando todas as categorias, né? Exceto a Moto E, né? Exceto a Moto E. Então, é fácil falar de espanhol. Agora, a gente tem o Diogo, se não tivesse tido aquela confusão na Alemanha, né, que resultou no desdobramento na República Tcheca, estaria brigando pelo título. E a capacidade de aprender dele é muito veloz, né? Ele foi novato do ano, venceu corrida na Moto3, foi novato do ano, venceu corrida na Moto2. Andando muito bem, né? Está sendo cortejado pelo Marc Marques, está sendo cortejado por todas as marcas, né? Então, acho que o Diogo é o grande destaque. Tem o passaporte correto. Nós vamos receber o Grande Prêmio de volta no ano que vem e esperamos que o Diogo esteja lá forte, independente da classe que ele vai competir. Forte, enchendo de orgulho os brasileiros, como ele está fazendo agora, né? Ele teve alguns contratempos, como vocês falaram, só tem 21 anos, mas é um piloto fora do contexto, né? E isso o ajuda, mas não só isso, né? Se ele não tivesse talento, se não tivesse resultado, desempenho, né? Não estaria sendo cortejado para 3 lugares no mínimo. 3 lugares no mínimo na MotoGP no futuro próximo, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas acho que o destaque na classe de acesso é o Diogo Moreira. O Aron Canet tá na frente dele no campeonato. Vai para Superbike. O Jake Dixon já foi para Superbike, né? Já só falta assinar. O Manu Gonzalez, que já foi campeão mundial, e tem isso, o Diogo Moreira tem do lado dele um bicampeão mundial no campeonato de Superbike, como o Manu Gonzalez também foi, e tá dando um passeio, né, no Adrian Huertas. Então, o Diogo chama atenção sobre vários aspectos, geográfico, mas, sobretudo, esportivo. E isso abre para ele caminhos muito grandes, né? Você ter uma proposta com 21 anos, segundo consta, né, de 1,5 milhão de euros por temporada, é uma proposta muito melhor do que os pilotos que estão na MotoGP hoje recebem, né? Então, vamos ver o que vai acontecer disso tudo, mas sem dúvida, o destaque é o Diogo Moreira nas classes de acesso e na Moto3 o José Rueda. Esperamos que o Eric se firme na Moto E, ele já é um veterano nessa classe, e consiga fazer uma segunda metade da temporada melhor. O Matias Casadei, companheiro dele, é muito bom. A turma, lá, a gente tem o Oscar Gutierrez também muito bom. Bons pilotos ali, e tem o Jorge Torres com a sua experiência. Vamos ver esse reinício, né, como disse o Guilherme, só teve 2 etapas, o reinício da Moto E, trazendo o Brasil também em destaque nessa classe. Porém, o Brasil é destaque indiscutível na classe Moto2 e nas classes de acesso como um todo. E será também na MotoGP ano que vem, seja via Diogo Moreira ou seja via GP do Brasil em Goiânia, que o Fausto citou. A gente também mencionou aqui o Eric Granado, que aliás foi entrevistado especial da última edição do podcast. Te convido a conferir. A Samantha Demarque, inclusive, colocou o seguinte comentário: como fisioterapeuta, ouvindo o Eric falar sobre seu processo de reabilitação foi algo grandioso, pois vemos muitos atletas que passam por momentos complicados após lesões e nunca dão reconhecimento para nós. Fico feliz por esse reconhecimento do Eric e bora que a tendência é melhorar sempre. Valeu, Samantha. Vocês estão com a gente. Comenta aqui que registramos as vossas participações ao longo dos podcasts. Falaremos de outros temas, 8 horas de Suzuka, Sertões. Mas aqui me despeço de Felipe Motos, que a agenda tá cheia hoje, Felipe. Mas, pelo menos nesse bloco aí de MotoGP, ter o seu insight aqui foi dos melhores bate-papos que a gente teve nessa temporada de podcast. Obrigado, Carlos. Um abraço ao Fausto, ao Gui. Tchau, fã das 2 rodas. Semana que vem tem mais.
É isso, um abraço, Felipe. A gente teve umas conversas na semana passada, o Felipe e eu, naquele quadro FM, né? Por conta do GP da Tailândia, que abre a temporada 2026, e no momento segue ameaçado, né? A Tailândia entrou numa disputa de fronteira com o Camboja, vizinho deles, e o Autódromo Internacional de Changi, Destination of Speed, está sendo utilizado como um centro de refugiados, inclusive com ambulatório, com fornecimento de refeições para centenas de pessoas durante alguns dias, já tem 2 semanas isso. Hoje eu pesquisei como é que está a situação. O Camboja acusa a Tailândia de violar um cessar-fogo assinado na semana passada. A Tailândia diz que eles são os irresponsáveis. A princesa, filha do Maha, do Maha, que é o rei da Tailândia, foi lá em Changi, na pista, manifestar apoio aos refugiados. Então, a situação, no momento, continua nebulosa. Isso pode afetar a Tailândia como sede da abertura da temporada 2026. Não sei se vai haver um adiamento ou não. Espero que até lá as coisas estejam solucionadas. Porém, esse é um tópico político interferindo no esporte, aliás, como acontece algumas vezes. Então, a gente trocou ideias sobre isso. Eu disse que estava na Tailândia como uma brincadeira, que a Tailândia soube antes do calendário. Aliás, saiu o calendário da Superbike também, com 12 etapas nos mesmos lugares. E aí depois entrou esse conflito e o próprio Chantra pode ser afetado, que é tailandês, e o lugar dele está sendo cortejado, está sendo oferecido ao Diogo Moreira. Vamos ver o que vai acontecer nessa confusão político-esportiva. Espero que as coisas se assentem e que as disputas sejam definidas no campo do esporte e não no campo de batalha. É isso. Isso aí, a gente vai ficar de olho, afinal, né, como o Fausto falou, é uma questão que envolve não só o calendário da MotoGP, mas o grid também do ano que vem. E já que a gente citou Tailândia, vamos fazer uma viagem curta da Tailândia para o Japão. Vamos falar de uma das provas mais tradicionais do motociclismo mundial, as 8 horas de Suzuka, que aconteceu nesse fim de semana. Uma prova que existe desde 1978, começou ali como uma grande prova para as 4 marcas japonesas e agora abriga, né, pilotos e marcas do mundo todo. Pra vocês terem uma ideia, só esse ano a gente teve Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, Ducati, BMW e Aprilia no grid. Então, um grid estreladíssimo. Vitória do Honda número 30 de Johan Zarco e Takumi Takahashi. Zarco, bicampeão agora da prova, venceu também ano passado. Era, na verdade, um trio que tinha também o Takahashi e o Teppei Magoi. Então, o Zarco aí num bom momento, 2 vezes vencedor das 8 horas de Suzuka. Segundo lugar para o Yamaha 21, que tinha outro piloto da MotoGP, Jack Miller, ao lado de Katsuyuki Nakasuga e o Andrea Locatelli. Fechando o pódio aí, o Suzuki número 1 do Greg Black, Dan Linfoot e Kokoro Atsumi. É uma curiosidade para a galera aqui que talvez não conheça as 8 horas de Suzuka. Tivemos um único vencedor brasileiro nessa prova, Alex Barros, 1999, em uma dupla com o Tadayuki Okada, pilotos da Honda. Fausto, o que dizer aí das 8 horas de Suzuka? Muita emoção e com um grid bastante estrelado. Pois é, a super prova, né? E o pessoal da MotoGP indo, o André Locatelli do Mundial de Superbike também participando. E foi difícil para o Zarco e para o Takahashi, porque eles ia o Iker Lecuona. O Lecuona teve um acidente lá na Hungria, né? E se machucou. Aí ia o Xavi Vierge, aí teve alguma coisa lá da inscrição dele que deu errado, e eles ficaram com 2 pilotos para se revezarem durante 8 horas, um calor extremo. O Zarco, eu vi o Zarco depois da prova, eu já entrevistei o Zarco algumas vezes, ele estava acabado, além da idade, né, porque tem desde 2019 que eu não encontro, ele estava arrasado, estava arrasadaço, porque ele tinha que trocar de piloto toda hora com o Takahashi. Takahashi venceu pela 7ª vez, né, as 8 horas de Suzuki, mas é local, e para o Miller tomou um tremendo capote nos treinos, né, mas ainda assim ofereceu muita resistência. O Nakasuga é um piloto também consagrado, local, chegou em segundo em Valência, numa participação como convidado, é um piloto muito capaz. O Locatelli também foi campeão na Super Sport, pilotos de grande nível. O Miller deles é o único que não foi campeão mundial, né? Mas o Miller andou muito bem, e se não fosse o problema, a Honda acho que conseguiu um consumo melhor do que o da Yamaha, né? E aí a Yamaha teve que fazer, por conta disso, uma última parada de boxe com o Locatelli, quando liderava. E aí o Locatelli trocou com o Miller entrou na pista de noite, pá, porque larga meio-dia, chega às 8 da noite. Pá, meteu a mão. Falou assim, adorei pilotar de noite. E tirou uma diferença grande, que eles fizeram a parada de boxe, abastecimento e tal,
tirou uma diferença grande, perdeu por 33 segundos para a turma do Zarco, para a dupla do Zarco Takahashi. Parabéns ao Zarco, parabéns ao Takahashi, e foi uma grande prova, a prova principal do Campeonato Mundial de Resistência. Vamos ver o que vai acontecer no ano que vem, mas para o Zarco acho que foi um prestígio renovado junto à turma da Honda. Pode ser que isso reverta em alguma coisa para ele, um aumento salarial. Acho que mudar de lugar, acho que não vai mudar, mas um aumento salarial acho que ele merece. As 8 horas de Suzuka é uma das provas mais tradicionais aí do Endurance e vale o registro. Diga, Fausto. É um adicional noturno, vou dar um adicional noturno pro Johan Zarco, pô. Um ano bom pro Zarco, né? Na MotoGP, com a vitória em casa, ele já tinha vencido ainda na Pramac, mas tem sido um personagem bastante importante do motociclismo nesse ano de 2025. Comentei aí sobre as 8 horas de Suzuka, agora a gente segue aqui nas pistas, nos autódromos, mas com uma nota triste do fim de semana aqui no Brasil, em função do que aconteceu no Moto1000 GP, né, Gui? Eu acho que vale trazer aqui o quadro informacional completo e, claro, a gente já deixa aqui os nossos pêsames porque tivemos a perda de um piloto brasileiro. O Moto1000 GP realizaria, né, no último fim de semana, a 4ª etapa da temporada 2025, lá em Curvelo, no Circuito dos Cristais, mas a programação acabou interrompida no meio da tarde de sábado, e aí veio a público a informação, né, da morte do Peri Cunha, piloto da classe Moto Endurance. Ele acabou sofrendo um acidente durante a classificação e acabou não resistindo, veio a óbito ali mais ou menos em torno da 1 da tarde, e aí inicialmente o Moto1000 cancelou as atividades do sábado, e aí em respeito a uma homenagem também ao Peri, cancelou todas as atividades restantes da etapa de Curvelo. Por enquanto, nada anunciado, né, se vai ter uma etapa de reposição, se eles vão colocar as provas em alguma outra etapa, mas fica aí a triste notícia de mais uma perda, né, de um piloto aí do nosso esporte a motor nacional. Mas, Fausto, a decisão do cancelamento das atividades da etapa como um todo é a decisão acertada num momento triste, lamentável como esse. Pois é, achei acertada. Achei triste tudo isso, né? O Peri Zílio Cunha, 36 anos, piloto de Piracicaba, campeão brasileiro, campeão da Superbike Brasil na classe 1000 Light em 2023, instrutor de pilotagem, grande entusiasta do motociclismo, piloto de supermoto, e participava, sempre eu faço uma regressiva verde e amarela, desde o final da temporada anterior para o início, o primeiro treino da temporada seguinte, e o Peri sempre aparecia nessa regressiva que só mostra, dá visibilidade a pilotos brasileiros. Então, é possível que eu o tenha conhecido pessoalmente pela época que estive no Superbike Brasil, mas as circunstâncias não foram ainda esclarecidas, certamente serão, e o respeito aos pilotos, numa hora dessa, que a gente sabe que qualquer piloto sabe, no esporte a motor, que quando sai do boxe engata a primeira em qualquer variação do esporte a motor, está assumindo riscos de um desempenho e um desfecho muito desfavorável, às vezes letal. Infelizmente foi o que aconteceu com o Peri Zílio Cunha. Estou aqui de preto em respeito também a ele, e achei que a decisão foi sensata, né, de cancelar todo o final de semana. Vamos ver o que vai acontecer aí, mas fica aí a nossa solidariedade da turma do podcast ao Peri, aos amigos, à família dele, nesse momento de tristeza imensa. Sem dúvida, é trágico, triste, lamentável, mas a gente não pode se furtar a noticiar aqui no podcast. Que agora, aliás, muda de terreno, vai para o off-road para registrar o que foi destaque nessa edição 2025 dos Sertões, a prova tradicionalíssima hein, ali brasileiro, que, claro, nas motos sempre tem grandes destaques, não foi diferente esse ano, né, Gui? Um grande Sertões, largada em Goiânia, terminando no último domingo, lá em Marechal Deodoro, Alagoas, na Praia do Francês. E olha, nas motos, um grid estreladíssimo, grandes nomes do esporte a motor nacional, mas também grandes nomes internacionais. Você pega aí Honda e Yamaha, ambas com grandes nomes, né? O Adrian Metti, infelizmente, atual não, que já acabou a edição 2025, campeão de 2024 dos Sertões, infelizmente acabou não participando, mas tivemos aí, o Tocha Escarrena, piloto atual vice-campeão das motos da Dakar, veio e fez um show. Tocha liderou praticamente do início ao fim, teve só um probleminha ali no primeiro dia, quando ele terminou na segunda ou na terceira posição, depois retomou a liderança, dali não saiu mais, foi um passeio do espanhol. Ele venceu na geral com um total de 25 horas, 19 minutos e 3 segundos, um total bem reduzido em relação ao esperado, porque os 2 últimos dias foram cancelados por conta da chuva. Então,
o Tocha da Honda levou, no geral, o Gabriel Bruning da Yamaha foi o segundo colocado, o Guilherme Bisotto, terceiro, o Thiago Wennersbach em quarto e o Ricardo Bob Martins em quinto, isso na classificação geral. Vamos falar aí dos campeões também, das subdivisões. Na Moto 2, título então para o Gabriel Bruning da Yamaha. Na Moto 3, o Thiago Wennersbach. Moto Over 45, Ricardinho Bob Martins, que inclusive levantou o troféu do brasileiro de Rally Ride nesse fim de semana, já com uma etapa de antecedência. Bob dominando aí o brasileiro de Rally Ride no Moto Over. No Moto Brasil, Alexandre Valadares. Na Selfie, Marco Pereira. O Ricardo Bob Martins venceu também entre as Big Trails. E nos quadriciclos, mais uma do Marcelo Medeiros. O Marcelo dominou aí de ponta a ponta, venceu todas as especiais sem exceção e já prometeu que ano que vem vai disputar os Sertões nas motos. Então, vamos ficar de olho o que o Marcelo Medeiros pode fazer. E para mostrar um pouquinho do que foi o final dos Sertões, a gente tem um vídeo aí, um pouquinho mostrando a comemoração na rampa e também os depoimentos do Ricardinho Bob Martins e também do Gabriel Bruning. Roda aí. Fala, turma, muito feliz aí com a vitória no Rally dos Sertões, na categoria Big Trail, na categoria Over, um P5 na geral. Esse projeto começou no início do ano, fui andando com a moto, cada vez me sentindo mais confortável com a moto, sabendo que eu podia tirar cada vez mais e ainda tenho mais coisa para tirar. Então muito feliz com esse título, muito feliz mesmo. E é isso aí, comemorar com a equipe e tem muita coisa para fazer com a T7 ainda. Valeu! Fala pessoal, finalizamos o Sertões 2025, muito feliz com o meu resultado. Foi um Sertões muito duro, comecei com alguns problemas, mas a gente finalizou bem. Em primeiro na minha categoria, Moto 2 e vice da geral. O Ricardo também campeão da categoria 45 e também da Big Trail. Tomate teve ótimos resultados, infelizmente teve alguns problemas durante os Sertões, mas está todo mundo bem, a equipe bem. Obrigado a todos que torceram durante esse rally e bora que temos mais uma ainda, Tocantins. Bravo! Agora acabou o Sertões 2025, claro, o ano do Brasil no Rally ainda não acabou, tem mais etapas do Brasileiro de Rally Ride por vir, e o Sertões 2026 já tem data, finalzinho de agosto, mas calma, sem trajeto revelado ainda, isso aí, aguardemos os próximos meses. Foi um Sertões com estrelas internacionais, parabéns ao Tocha, grande piloto, consagrado internacionalmente, e parabéns ao Bob Martins, né, com a sua Teneré 700 preparada, né, uma moto relativamente pesada para brigar com as 450, ele chegou no top 5 na geral, ele já venceu os Sertões em 2020, assim como o Matt é bicampeão dessa prova, e parabéns a todos que competiram, chegaram firmes no destino. O Rally é sempre um desafio. Fiquei surpreendido com a notícia que o Guilherme trouxe do Marcelo Medeiros andar de moto no ano que vem, porque eu conheço o Marcelo há muitas temporadas, ele foi o nosso melhor representante no Dakar, competindo na modalidade quadriciclos, anda nos Sertões muito bem, piloto do Maranhão, e vê-lo nas motos vai ser realmente encantador. Vamos lá, Marcelo Medeiros, vai meter a mão em duas rodas agora, hein? 2026 está chegando. Vai ser legal de ver. E olha, seguindo aqui no off-road, tivemos também neste fim de semana MXGP, etapa dos Flandres, na Bélgica, né? E, claro, a gente sempre destaca aqui o que rola no MXGP, também na MX2. Gui, traga os resultados, por favor. MXGP entrando aí na reta final da temporada, etapa 15 de um total de 20 lá em Flandres. Vamos lá, classe principal MXGP, mais uma vitória do Lucas Kennen, a quinta dele na temporada e a terceira consecutiva. E olha, a briga ali na frente tá esquentando, o Romain Febre mantém a liderança, mas a diferença para o Kennen agora caiu bastante, são 734 a 725, então só 9 pontos separando os dois primeiros colocados. O Glenn Coldenhoff já está bem mais atrás ali em terceiro, 534. Na MX2, vitória do Cade Wolf, também vencendo a quinta dele no ano. A briga aqui tá um pouquinho mais interessante. Simon Langenfelder lidera um pouquinho mais de gordura ali na frente, 704 pontos. E aí o Cade Wolf é o segundo com 666 e o André Adamo é o terceiro com 655. Próxima etapa da MXGP daqui 15 dias lá na Suécia, em
o Devala entrando no quarto final da temporada, Fausto. É isso, né? Super Lommel, né? Onde teve o GP de Flandres, na Bélgica. É um inferno. É areia marrom. Olha nas redes sociais aí, tem um resuminho das etapas. Porra, pau come, abre umas canaletas de 1 metro, é impressionante a dificuldade, o esforço físico e técnico para pilotar nessas condições e também o esforço do equipamento, né? Então, a gente teve uma vitória maiúscula, espetacular, de um belga na Bélgica, o que não acontecia desde 2016 com o Kevin Strijbos e o Lucas Koenig, ele é irmão gêmeo do Sasha Koenig. Os dois andavam na MX2 no ano passado e o Lucas subiu para MXGP 450 em 2025, novato ganhando corrida como nunca. O último a fazer esse feito foi, na sequência que o Guilherme citou, foi o Tim Geiser também em 2016. E ele teve um pega com o Romain Febvre, e o Febvre com a placa vermelha de líder de Kawasaki, e ele de KTM, passou no salto na primeira corrida. Aí o Febvre deu um troco nele na sequência, ganhou a primeira corrida, e ele na segunda prova, não vou deixar a turma toda na beira da pista, ele foi lá e passou por cima do Febvre, e ele com o resultado 2-1, superou o resultado 1-2 do francês, que segue na frente, mas o Lucas está ali chegando nele. E o Sasha, o irmão dele, são gêmeos, né? De 18 anos. 18 anos! O irmão dele largou na frente nas duas, na MX2. Mas o Sasha, a gente já falou aqui no podcast, que é a síndrome da queda, né? E ali era fácil cair, né? O Hellens, voltando, o Jeffrey Hellens, caiu com a tetracampeão mundial, caiu mais 5 vezes, bicho. Todo mundo caiu. O Ken De Wolf caiu também, todo mundo caiu. Mas o De Wolf saiu vencedor. Parabéns para ele. O holandês na areia tá em casa, né? E o Lucas Koenig brigando como novato pelo título mundial, cada vez mais próximo do veterano Romain Febvre. Vamos ver o que vai acontecer na próxima etapa. E o Devala, que é outra pista casca grossa. Vamos ver o que vai acontecer lá. Inclusive, os Koenig estão tão cotados que podem ser recrutados pela KTM norte-americana para competir nos Estados Unidos no ano que vem. Os dois, o Sasha malucão e o Lucas mais cerebral, podem estar no AMA Supercross e Motocross no ano que vem. Aliás, o Motocross volta neste fim de semana com a etapa de Ironman Indiana, onde os outros irmãos, Lawrence são os favoritos na 450 e o Hayden Digan da Yamaha é o favorito na 250. Vamos ver o que vai acontecer lá em Indiana, Estados Unidos. É isso aí, Indiana, terra das 500 milhas de Indianápolis também, palco do esporte a motor e do EMA Motocross no próximo fim de semana aí, conforme o Fausto destacou. Fim de semana com o EMA, na segunda-feira que vem, você já sabe, tem podcast aqui também. Então se inscreva e ative as notificações, se tiver ouvido nos agregadores de áudio, ativa também aí o alerta para que você receba os nossos podcasts. Edição de hoje recheada e a da semana que vem promete também. Já posso garantir para vocês, não tem MotoGP, só no outro fim de semana, mas a gente vai abordar muito da classe rainha também. Já dando aqui os meus agradecimentos à nossa audiência. E começando contigo, Gui, manda o salve derradeiro para a galera. Hoje foi divertido, o debate sobre MotoGP foi bem animado e sempre trazendo aí o principal do que está acontecendo no mundo das duas rodas. Então, valeu, galera. A gente se vê na próxima. Fausto, temos um encontro marcado semana que vem, hein? Pois é, a semana vai passar rápido, como as motos na MotoGP, no Mundial de Motocross, em todas as competições que a gente coloca como visíveis, como destaque aqui no podcast. Então, muito obrigado, Carlos, e obrigado ao Guilherme, ao Felipe e todos que nos acompanham nessas edições semanais que tem o motociclismo como assunto principal no país do futebol. Isso é muito raro e tem que ser valorizado. Valeu, rapaziada. Aquele abraço. Acelera, Brasil! É isso aí, galera. Nos vemos na próxima segunda-feira. Um abraço. Tchau, tchau.